E para abrir essa primeira rodada foi previamente sorteada a candidata Tabata Amaral. Candidata, obrigada pela presença da senhora aqui. Para quem que a senhora vai mandar a sua pergunta? Só uma questão. A gente fez um sorteio. No sorteio foi combinado que a Tabata seria a primeira. Foi um novo sorteio hoje. Vou pedir para que a nossa equipe só confirme se a Tabata Amaral, a candidata, será a primeira. Confirmado, então, teve um sorteio pelas regras. Então, Tabata Amaral, para a sua primeira pergunta. A senhora tem 30 segundos. Minha pergunta é para o candidato Marçal. Candidato, nós temos em São Paulo uma situação muito grave de insegurança alimentar. São Paulo bateu recorde de extrema pobreza, são mais de 700 mil pessoas nessa situação, e de cada 4 pessoas que vivem aqui em São Paulo, uma sofre de insegurança alimentar, ou seja, corre o risco de passar fome. No seu plano de governo, não há nenhuma menção a isso, então queria lhe dar a oportunidade, o que você propõe? Candidato, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Vou tirar o chapéu aqui para todas as mulheres que vieram nesse debate, Tabata e a Marina, e falar que a gente está com um problema de masculinidade, virilidade nessa nação, por isso os homens, principalmente o que lidera a prefeitura, não teve coragem de vir. Então tiro meu chapéu, eu vou deixar ele aqui porque é de tirar o chapéu mesmo. Eu me proponho aqui, Tabata, a pergunta que você fez vai ser respondida no Instagram, Pablo Marcal 1, mas eu vou ler as 28 principais propostas para a cidade de São Paulo. Eu espero não ser deselegante com isso, mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para isso. Eu vou pegar, são 28 propostas. A primeira chama-se COID, que é a Central de Operações Integrada de Dados, que é uma política anticrime que a gente vai fazer. Lembrando que o que você me perguntou vai ser respondido logo em seguida. O que eu quero que vocês entendam dessas 28 propostas é que as pessoas que estão nos assistindo é por conta de proposta, não é pegadinha. Aqui existe um circo armado. O circo ontem no restaurante decidiu que Nunes e Boulos e o Datena não viriam. Inclusive, você vai no meu Instagram agora, Pablo Marcal 1, eu não imaginava que eu teria acertado isso. Nós fizemos uma produção esse final de semana, prevendo o que aconteceria aqui nesse debate, e realmente aconteceu. Pode ir agora, nesse exato momento, para você acompanhar. E, inclusive, na hora que terminar o debate, eu já respondo a pergunta da Tabata. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Infelizmente, ficamos sem resposta, mas no mesmo tema. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Inclusive, Marina foi pré-candidata a vice-prefeita dele. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? A segunda pergunta que vai ser respondida no Pablo Marcal 1, seguindo um plano de governo, quem antecipa o governo vai ser uma política de pré-crime com análise, né, através de tecnologia para você mudar. O que acontece? Nós temos 28 propostas. O número desse candidato que vos fala é 28. Agradeço de novo pela pergunta, ela vai ser respondida logo depois do debate da Veja. A questão de quem antecipa o governo, hoje a gente gasta bilhões de forma errada onde? Na segurança. E a gente precisa inverter isso para gerar mais emprego, mais renda e investir isso na educação. Segunda proposta é essa, eu já vou partir para... Ok. Candidato, para quem que o senhor vai fazer pergunta? Na verdade, sobrou a Marina Helena, que você pode fazer só. Sobrou não. Ela não é sobra aqui, não é uma candidata, né? Não quis me referir à sobra, quis só falar que dentro dos hoje candidatos o mundo tem tá a bem Marina. doido hoje. Às vezes a pessoa vê uma palavra e já quer distorcer a realidade. Bom, sua pergunta em 30 segundos. Marina, fale o que você quiser no seu tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria parabenizar Pablo Marçal e Tabata Amaral por estarem aqui hoje. A gente tem aqui, 3 candidatos fujões. É isso mesmo, fujões. Quem deveria estar abrindo esse debate fazendo a pergunta era o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que não veio aqui. Pior do que isso, gente, eles todos, os 3, tanto Nunes, quanto Boulos, quanto Datena, assinaram um termo de compromisso dizendo que estariam aqui hoje e fugiram. Como é que a gente quer, para a nossa cidade, para comandar a nossa cidade, alguém que tem medo do confronto de ideias? Como é que alguém que tem medo do confronto de ideias vai combater o PCC que está infiltrado nos transportes? Vai combater o crime organizado que domina a nossa cidade? Vai combater a corrupção dos contratos aqui na cidade de São Paulo? Vai combater o desperdício do dinheiro público? E vai combater aquilo que é hoje o maior problema do nosso país, que é a censura? Quem tem medo de crítica, não deve ir para a política. A política, gente, é o lugar de quem aceita a crítica e resolve problema, não é de quem corre de problema. Candidato, 30 segundos para a sua réplica. 1 fujão, 2 fujões, 3 fujões. 1
Eles colocaram na minha conta isso, que eu sou um descontrolado. Mas pelo menos sou homem para assumir o compromisso e ir até o final. Existe um governo que está acontecendo agora, chama governo do Dória. É mais um fujão, que quando mandou fechar tudo aqui nessa cidade foi para outro país, tirar férias. Boulos, Nunes e Datena. Se você não quer esses tipos de homens que não assumem seus compromissos, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer um M. E vocês vão colocar aí na transmissão. Tréplica, 30 segundos, candidata. Bom, gente, eu vou dizer para fazer o M de Marina. Helena. É isso. É fundamental. Hoje, realmente, a gente está vivendo um problema muito grave no nosso país. A gente está vendo um judiciário que cala as pessoas, que faz questão de perseguir pessoas politicamente, que não aceita o confronto de ideias. Quem quer ser candidato não pode fugir do confronto. Isso é fundamental. Candidata, a senhora pergunta agora para Tabata Amaral. Deputada Tabata, você defendeu o PL da censura. Tem até um artigo seu para o Estadão defendendo esse PL. Eu acredito que a democracia, ela precisa da liberdade de imprensa. As pessoas devem criticar aquilo que elas não concordam. E a gente não deve prender ninguém por conta de opinião. Eu queria saber de você, o que você acha dessa ditadura da censura do judiciário aqui no Brasil? Primeiro, dizer que eu tenho, sim, orgulho de ser propositora, autora de uma proposta para que a gente traga mais regras para as redes sociais. Nunca vou defender que a gente fale do conteúdo, que a gente queira boicotar o que a pessoa pode dizer ou não. Mas falta transparência, tem muito financiamento na rede social que a gente não fica sabendo, post que é deletado e a gente não pode nem questionar, robô que existe e está propagando fake news. Então, acredito sim e defendo que a gente tenha regra na rede social para os grandes, igual a gente tem na imprensa. O que a gente pode fazer de fato para combater fake news, trazendo o debate aqui para São Paulo, é investir na educação. A gente tem uma população que cai muito facilmente em fake news. Infelizmente, a gente lidera esse ranking no mundo. E é por isso que eu venho denunciando o quanto a educação de São Paulo caiu, mas também venho batalhando para que a gente alfabetize, tenha uma educação integral, holística, que forme nossa população para ter o quê? Pensamento crítico, que infelizmente parece que não querem isso. E só também pontuar a covardia de quem não veio aqui hoje. Querem, pessoal, que essa eleição seja decidida pelos partidos políticos, em sala fechada, e não por você, eleitor, que tem o direito de conhecer as propostas. Então, essa mesma covardia que a gente está vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. 30 segundos, candidata, para a sua réplica. Bom, hoje já existem duas leis. Você tem, sim, penas para quem ofende. Isso já acontece. A gente tem o Marco Civil da internet. O que a gente está vendo hoje no Brasil é um judiciário que está passando por cima do Congresso para prender e expulsar do país aqueles que têm opinião divergente das suas e fazendo perseguição política. Por isso, eu defendo a democracia, eu sou contra a censura e eu defendo o impeachment de Alexandre de Moraes. 30 segundos. Uma das coisas que mais me preocupam com esses fóruns subterrâneos de internet é justamente a violência que a gente viu nas escolas e também o aumento do abuso sexual infantil. É por isso que a gente tem propostas tão claras para a gente preparar os servidores públicos para protegerem nossas crianças, saberem reconhecer um sinal de abuso, mas também que a gente tem propostas tão firmes para aumentar o policiamento comunitário, a segurança das escolas públicas, porque em terra sem lei, quem mais perde é o mais frágil. Chegamos, então, ao fim do primeiro bloco do debate Veja e Vote. Vamos agora a um breve intervalo e, na volta, a gente traz as perguntas dos jornalistas aos candidatos. Não saia daí. Até já. Estamos de volta ao debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste segundo bloco, as perguntas serão feitas por jornalistas de Veja, que vão poder escolher temas livres. Vamos, então, às regras que foram estabelecidas. Os jornalistas vão escolher o candidato que irá responder e aquele que irá comentar a resposta. Cada candidato somente poderá responder e comentar uma pergunta. Os jornalistas terão 30 segundos para fazer a sua pergunta e o candidato terá 1 minuto e meio para respondê-la. Em seguida, haverá 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a tréplica. Lembrando que quem está aqui no estúdio acompanhando essa transmissão ao vivo aqui com a gente pode usar o celular, mas a gente pede para que vídeos e fotos não sejam feitos. Bom, estou aqui com o José Benedito da Silva, editor de Veja, que vai fazer a primeira pergunta. José, para quem quer a sua primeira pergunta e quem vai comentar, um bom dia para você. Bom dia para todos. A minha primeira pergunta é para a candidata Tabata Amaral, com comentário do candidato Pablo Marçal. Posso fazer?
Claro, por favor, 30 segundos. Deputada, a tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul em abril e maio desse ano mostrou de forma dramática como que as cidades estavam despreparadas para enfrentar um problema que mostrou que se impõe na agenda política, que se impõe na agenda de governo. Eu gostaria de saber, São Paulo já teve vários problemas com isso, São Paulo é uma cidade que já passou por dramas parecidos. Eu gostaria de saber da senhora, se a senhora pode elencar 3 propostas que a senhora tem para equacionar, resolver, combater e enfrentar esse drama das mudanças climáticas. Perfeito. Muito obrigada pela pergunta, José. Resumindo em 3 passos, é a gente se planejar, usar o dinheiro com responsabilidade e investir também em tornar essa cidade mais verde. A primeira coisa que eu espero fazer, enquanto prefeita, é fazer valer uma lei que eu acabei de aprovar em Brasília, que é para que toda a cidade brasileira tenha planos e recursos para lidarem com eventos extremos, como a gente infelizmente viu no Rio Grande do Sul. Tendo esse plano, a gente vai atuar principalmente nas áreas que estão mais sofridas. São 800 pontos hoje que a gente tem na cidade. A prefeitura só tem alguma ideia do que fazer com 100 deles. A gente vai olhar especialmente para a periferia, para onde as pessoas estão mais suscetíveis a uma enchente, a um desmoronamento, e a gente vai agir de forma emergente e efetiva. Segundo passo, acabar com essa farra das obras sem licitação. A gente tem hoje quase 5 bilhões de reais em obras superfaturadas, com denúncia de combinação de preço, que estão tirando dinheiro que deveria ir para a obra de drenagem, para fazer o que fizeram, por exemplo, no Capão, com asfalto, o que fizeram com drenagem na favela do Vietnã, que o resultado final é pior do que estava antes. E, por último, é a gente garantir que a gente está investindo em parque linear, jardim de chuva, ampliando o espaço para a água passar, recuperando os nossos córregos, margem da represa Billings, por exemplo, para quê? Para que quando a chuva cair, ela possa ser absorvida e a gente não esteja tão vulnerável como hoje. Candidato, 1 minuto para seu comentário. Obrigado pela pergunta. Seguindo as propostas. A proposta 21, que trata sobre o meio ambiente, é sobre limpar os mananciais. São 28 propostas que nós estamos trazendo para você sempre lembrar desse número. 28, tá? O número que você vai digitar lá no dia 6 de outubro. E lembra de fazer no M enquanto você está pensando nesse número. Eu participei no resgate ali do Rio Grande do Sul e parei as minhas empresas, enviamos para lá 206 carretas com quase 4 milhões de quilos de suprimento. E mandei minhas aeronaves, estive ali, virando madrugada no resgate, também ali em Matias Velho, em Canoas. Criamos 10 CDs. Isso é porque eu não tenho experiência pública, tá? Mas eu já estava ali ajudando. Construímos, inauguramos ali 10 CDHs, onde a gente distribuiu essas 206 carretas. E foi um prazer servir o nosso povo do Rio Grande do Sul. Lembrando que o governo chegou depois das pessoas, porque o povo realmente é pelo povo e nós vamos fazer isso aqui por São Paulo. Candidato, 1 minuto. Primeiro, que não sabe nem o número do próprio partido, e não adianta de nada dizer que vem ao debate se não vai participar. Covarde também. Retomando aqui o que a gente estava falando, que é o que interessa. Eu cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo, e nos primeiros anos, minha casa não tinha toda a infraestrutura, e eu tenho muita memória da gente com rodo tirando a água desesperado. O que as pessoas de São Paulo querem, candidato e todos que estão nos acompanhando, não é só a ajuda, que ela é muito necessária, mas é que a gente evite que a tragédia aconteça. E o que a gente tem que fazer para que a tragédia não aconteça, não é ficar soltando fogos e colocando na rede social. É você investir em drenagem. É você garantir que quem está hoje numa área de risco vai morar numa moradia melhor, mais segura. É você preparar a nossa população para saber o que fazer quando o alarme toca. São essas coisas que podem ser consideradas técnicas demais, chatas demais para serem debatidas aqui, mas é isso que salva vidas. E você deveria conhecer o Morro dos Macacos, a favela do Vietnã, porque São Paulo também está sofrendo. Quem faz a próxima pergunta desse segundo bloco é a repórter Laísa Dallagnol, que está aqui comigo. Laísa, para quem que é a sua pergunta e quem vai comentar, 30 segundos. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com o comentário da candidata Marina. Candidato, gostaria de saber a opinião do senhor a respeito da gestão de unidades municipais de saúde, essa gestão feita pelas OS, que são as Organizações Sociais da Saúde. Qual a sua opinião a respeito desse modelo aqui em São Paulo? O senhor pretende rever esse modelo ou ampliá-lo aqui na cidade? 1 minuto e meio, candidato. Obrigado pela pergunta. 3 coisas que vocês vão lembrar aqui, ó. 0 fila em 18 semanas de gestão da nossa cidade de São Paulo. Inclusive, vou responder a pergunta dela no Instagram, Pablo Marcal 1, e lá tem um vídeo de toda a formação do circo, que é o debate político, de pessoas que se encontraram ontem no restaurante para não virem aqui, 3 covardes não vieram, e eu vou usar todo o meu tempo só para falar de propostas, e aí o que quiser acompanhar essas respostas vai estar no Instagram. A gente vai zerar as filas de 447 mil pessoas que estão buscando por exame e não conseguem aqui na cidade de São Paulo. Nós vamos zerar a fila de cirurgias de 192 mil pessoas, que é o que interessa para você que está assistindo. Isso nós vamos fazer em 18 semanas de gestão. A cidade de São Paulo tem capacidade para fazer isso. Essa é a proposta número 5 de 28. Lembra desse número e vai fazer no M quando você está assistindo aí. Uma questão de 30% hoje das entradas que a gente tem nas UPAs de São Paulo, sabe por que é? Por falta de calçada na cidade. São milhões de metros quadrados de falta de calçada e as pessoas têm caído e se acidentado nisso. Coisa muito simples para resolver sua vida. A maior parte das periferias, ontem eu estava no Jardim Macedônia,
que é uma quebrada, lá estava uma bobcat enterrada no meio daquilo que a gente poderia chamar de rua, e calçada não vai ter nunca. Agora, não vai ter nunca com esses arregões que não vieram nesse debate. Nós vamos construir, vai ser o maior mutirão de construção de calçada. E uma outra coisa que é um absurdo é o que você vai numa UPA, você vai em outra, não consegue pegar o prontuário porque ele não é interligado, ele não é digital. Minuto, candidata. A nossa proposta para a saúde se chama Chega de Filas. O que a gente vai fazer? Todo mundo que estiver na fila para um exame de especialidade ou para fazer um exame laboratorial ou uma consulta com especialista, se passar de 30 dias, vai receber esse valor para poder fazer numa clínica ou num hospital particular. Teve o Corujão da Saúde aqui na cidade de São Paulo, a ideia é ter isso de maneira permanente. Hoje, gente, tem mais de 50 mil mulheres na fila para fazer um ultrassom transvaginal. Aquele que detecta, por exemplo, uma doença como o câncer de ovário. Aquele que, se não for rapidamente tratado, pode matar. Então, por isso que é tão importante a gente zerar as filas aqui na nossa cidade. Eu conto a história da Iara de Sapopemba, que já está há mais de 6 meses esperando para fazer um exame. Ela tem que ir para outra cidade para fazer, porque é mais rápido. Mais um minuto para réplica. Você que precisa de uma vida nova e diferente aqui na cidade de São Paulo, imagina você contar com um prefeito que não vem no debate. Imagina o cara que está apoiando ele, que é o presidente Bolsonaro. Você acha que ele ia arregar de vir num debate desse? Por que esse cara que é prefeito e foi jogado lá está afinando para um debate político? E aqui eu quero fazer um momento com você que talvez seja único na política. Eu tô com esse anel aqui, ó, ele representa um noivado. E vocês vão ter que dar um anel para alguém para ficar 4 anos governando essa cidade como o maior servidor de todos. E eu quero pedir essa confiança sua, sabe por quê? Porque com o meu dinheiro eu já faço isso. Faço isso na África, fiz isso no Rio Grande do Sul, apoiei os irmãos da Venezuela. Eu posso falar uma coisa? Você vai ter que escolher dar esse anel. E eu tô te pedindo, aposta no novo, em alguém que dá conta de te dar essa experiência. Você vai colocar o dedo no anel de quem? De quem é fujão e te abandona? Ou de alguém que tá aqui para tomar pancada de todo lado? Bom, antes de encerrar esse segundo bloco, eu vou fazer a última pergunta, que veio da professora Vanessa Marquezin, do curso de graduação em Ciências do Consumo da SPM. Quem responde é a candidata Marina, com o comentário da candidata Tabata. A pergunta é a seguinte: São Paulo recicla apenas 7% do lixo. Mesmo assim, os números de consumo de plástico continuam aumentando. Qual que é o seu plano para mudar esse cenário? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, infelizmente, o prefeito Fujão não está aqui, que acabou de renovar os contratos com as empresas que fizeram esse péssimo trabalho aqui. Aliás, você que está em casa, você fica pensando como eu sempre me pergunto isso, você fica lá separando o lixo reciclável do não reciclável, né, tomando todo o cuidado para chegar lá e não acontecer nada, gente. Olha o nosso tempo, olha quantos recursos a cidade está gastando para não, de fato, não reciclar nada. Então, isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos algumas propostas. Primeiro, pente fino nesses contratos. Se as empresas não estão prestando um bom serviço, gente, mais do que ninguém, eu trabalhei no Ministério da Economia exatamente com isso. Eu trabalhei lá com o ministro Paulo Guedes, cuidando da desestatização, porque eu sei, mais do que qualquer um aqui, que uma concessão mal feita não adianta nada. A gente precisa dar os incentivos corretos e ter certeza que as empresas vão, sim, fazer o que elas prometeram, senão rua. A minha diferença aqui, para a maior parte dos candidatos, é exatamente essa. Servidor público, empresa contratada, que não atende bem o cidadão, a gente vai botar na rua. A gente vai colocar na rua para trazer aqueles que realmente queiram resolver os problemas da nossa população. Um minuto, candidata Tabata. Marcela, professora Vanessa, a situação em São Paulo é ainda mais grave. Você pega o Santo Amaro 1, que é uma escola municipal em Cidade Ademar, você pega o Milton Campos, que é uma escola que fica na Brasilândia, as crianças não estão conseguindo chegar na escola pela calçada do tanto de lixo, das montanhas de lixo que tem. Então a gente vai começar revendo os contratos de coleta, os contratos também de varrição, tem muita denúncia, tem muita coisa estranha. Investir na economia circular, que é o quê, gente? Chamar o setor privado para conversar, para que nos ajudem a recuperar os materiais, diminuir as coisas de plástico que são geradas. O setor privado vai ser fundamental para a gente repensar essa nossa economia. E o terceiro ponto é a gente entender que a reciclagem, quando você investe em cooperativas, pode ser inclusive uma grande geradora de empregos, especialmente para quem hoje está desempregado. E aí é tirar da informalidade, impedir que o crime possa atuar e formalizar, legalizar e atuar com cooperativas. Um minuto, candidata. Concordo plenamente que a reciclagem é fundamental. Aliás, nós temos uma ideia que é de utilizar, por exemplo, substituir os nossos ônibus
a diesel por biocombustíveis. Por que isso hoje? Porque é o biobusão. Porque hoje a prefeitura quer substituir todos os ônibus por ônibus elétricos. Só que, gente, isso custa 4 vezes mais do que os ônibus que estão aí na rua. E em termos de poluição, é a mesma coisa. Pior ainda, esse prefeito, com esse contrato, vai ter que instalar em toda a nossa cidade, algum lugar para colocar esses ônibus em energia elétrica, porque a cidade hoje não sustenta. Se colocar esses ônibus agora na rua, vai ter o apagão na cidade. Mas, de novo, ele não está preocupado em apagão na cidade, ele não se preocupa em quanto a gente gasta aqui, ele não se preocupa se as empresas que estão prestando serviço estão prestando bem ou mal, se tem o crime organizado infiltrado ou não, por isso que ele fugiu desse debate. Bom, lembrando que os candidatos citados não podem pedir direito de resposta, porque, infelizmente, não compareceram ao nosso debate. Chegamos ao fim do segundo bloco, vamos a um breve intervalo e logo voltamos para mais uma rodada de perguntas entre os candidatos. Até já. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste terceiro bloco, os candidatos devem trocar perguntas entre si, então vamos novamente às regras. O primeiro candidato a perguntar foi definido previamente por sorteio. Ele irá escolher para quem irá dirigir uma pergunta de tema livre. A questão deve ser elaborada em até 30 segundos. O adversário, então, terá 1 minuto e meio para a resposta. Em seguida, quem fez a pergunta tem 30 segundos para a réplica. O candidato questionado terá depois 30 segundos para a tréplica. Para dar seguimento ao debate, o candidato que respondeu deve escolher para quem irá perguntar. Ele não poderá escolher quem lhe dirigiu a pergunta, nem quem já tenha respondido anteriormente. Lembrando que, para garantir que todos os candidatos participem desse bloco, o primeiro candidato a questionar o adversário deve obrigatoriamente ser o último a responder. E para abrir essa segunda rodada, foi previamente sorteada, de novo, a candidata Tabata Amaral. Candidata, para quem que a senhora dirige a sua pergunta? Candidato Marçal. Ok, 30 segundos. Candidato, seu plano de governo é o caos na Terra. Tem bondinho voador, tem prédio de 1 quilômetro de altura, mas não tem nenhuma menção à pessoa com deficiência, à população de rua. Você tem um histórico de ideias irresponsáveis com consequências graves. Fez uma expedição que quase matou 30 pessoas, fez uma maratona que matou um funcionário seu, um reality show que colocou a vida das pessoas em risco. Por que é que agora alguém, a população, deveria confiar em você? Depois eu respondo aí e pede o direito de resposta para a gente falar de mais propostas. É o seguinte, primeira coisa que você tem que saber que vai acontecer no nosso governo é a empresarização. O que é empresarização? Para matar a fome, você precisa de empresa, empresa gera emprego, emprego gera renda. O que nós vamos fazer? Vamos ensinar isso na escola pública, vai ter um braço de ensino. O programa que a gente vai criar, que é o Alphabite, vai ser um braço de ensino em todos os CNPJs da cidade de São Paulo. E o que nós iremos fazer? Nós iremos treinar todos os funcionários dessa empresa, todos, sem ônus para o empreendedor, os seus parentes e pessoas que moram próximos a essas empresas. A empresarização, nós vamos com isso abrir pelo menos 500 mil empresas em 1.460 dias, sem fechar a maioria das empresas de hoje. Eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Quem não quer ter seu próprio negócio? Quem não quer deixar de ser funcionário? Eu estou com a minha carteira de trabalho aqui, ela foi assinada no dia 1º de maio de 2003, e eu fiquei longos 13 anos nessa vida, depois saí, comecei a empreender, e eu quero que você saiba, você que quer vender, você que quer crescer, você que quer prosperar, o maior direito social que existe no mundo é o emprego. Não adianta ficar contando fábula aqui, tentando desmerecer alguém, ou ficar só em busca, né? Porque deixaram de vir no debate porque eu sou descontrolado. Mas aí quando a gente está aqui para falar de proposta, quer falar daquilo que nem existe. É o seguinte, empresarização que vai acontecer em São Paulo, lá em Cidade Tiradentes, vocês vão ver empresas, vocês não precisam sair lá no Capão Redondo, lá no Campo Limpo, que não é do Boulos, é do povo, eu vou devolver isso aí para vocês. Nós vamos trazer o direito social. Ok, candidato, o seu pedido de direito de resposta foi negado. Candidata, 30 segundos. A verdade, candidato, é que nem o Bolsonaro confia em você. Falou nessa semana que você é igual produto estragado. E aí, quando a gente olha para o seu redor, o que a gente vê, na verdade, é a equipe do Dória. Pesquisem quem é o Wilsinho que está com ele, pesquisem quem é Felipe Sabará, até a calça tá mais apertadinha. Então, minha pergunta é, você acha que o Dória lhe rejeita, como está ali... Perdão, você acha que o Bolsonaro lhe rejeita porque você é o Dória 2.0? Vamos encerrar, pode começar? Pode. Vamos encerrar o governo Dória agora. Está dando 10 anos de governo Dória. Inclusive o Dória, né, apoia as mesmas coisas que você, porque vocês são de esquerda. E é muito orgulho ter o Sabará, que foi o cara que tirou 3.500 pessoas da situação de rua. E eu quero falar para você, que está aqui assistindo. Nós vamos ser o governo, que é voltado para o povo. Você, seu filho, vai ter oportunidade, vocês vão ter educação financeira, vocês vão aprender inteligência emocional. Até olha o seu relógio aqui que você me deu, garoto. Eu vou honrar o que você fez ontem por mim. Candidato, agora a sua pergunta para a candidata Marina Helena. Marina Helena, grande guerreira, parabéns. Tiro o chapéu para sua inteligência, sua postura. Parabéns por estar em mais um debate.
O que você vai fazer em relação às empresas? Porque o maior direito social que existe é emprego. Seu filho que está assistindo, você que está assistindo, seu filho não vai ser morto pela polícia, porque ele vai ter oportunidade. Seu filho não vai para as drogas, porque ele vai ter oportunidade. Vai ser a maior mutirão de geração de emprego na história de São Paulo. Você, Marina, o que você colocou no seu plano de governo sobre empresarização? Ótima pergunta, Marçal. Concordo com você. A gente precisa ajudar quem trabalha e quem produz na cidade de São Paulo. São Paulo, gente, é um lugar de gente guerreira, de gente que rala, de gente com sonho grande, de um monte de imigrantes como eu, que veio para cá em busca de oportunidade. É a terra de gente que quer fazer a diferença. Por isso, tem duas propostas fundamentais, aliás, três. Uma delas, já que a gente tem um pouco mais de tempo. A primeira delas é não aumentar impostos de jeito nenhum. O que a gente viu na cidade de São Paulo, nesses últimos 10 anos, foi que a nossa economia colapsou. A gente caiu 16% em termos reais. Gente, é como se 2 cidades inteiras de Porto Alegre tivessem sumido da nossa economia. A gente está vendo as empresas irem embora. Então, primeiro ponto, a gente tem que parar de aumentar imposto, que é só isso que se faz. Entra governo, sai governo. Segundo, é tornar tudo mais fácil. Por que em Tocantins, por exemplo, um alvará para a construção, sai no dia seguinte, e aqui você tem que beijar a mão do subprefeito. Então a gente vai acabar com essa farra, desburocratizar, digitalizar, para que a gente não tenha mais esses intermediários e não tenha esse cabide de emprego, de vereador que indica subprefeito que tem que beijar a mão para liberar as coisas, fiscal corrupto e tudo isso. E por fim, o maior programa de capacitação profissional, pesquisem aí, Trilhas de Futuro, mais de 150 mil pessoas que foram capacitadas. Muito bem, 30 segundos, candidato, para a sua réplica, por favor. O Boulos não veio hoje, ele deve ter mandado o atestado, porque hoje é segunda, está emendado desde quinta. E hoje eu tinha guardado para ele uma bomba para ele responder para todo mundo, um segredo de justiça, de um negócio que ele estava portando, e deve estar talvez numa clínica recuperando de alguma coisa, não sei, deve ser isso. Mas eu te vejo no próximo debate. A solução, o comunista odeia isso, é abrir empresa, gerar emprego, emprego gerar renda. É assim que mata a fome, é assim que acaba com essa criminalidade. Aqui vai acabar porque vai ter empresa. 30 segundos, candidata. Para a réplica. E complementando a pergunta, capacitação profissional. Romeu Zema, em Minas Gerais, fez o maior programa de capacitação profissional. Mais de 150 mil pessoas treinadas em parceria com a iniciativa privada, gente. Aprendendo culinária, construção civil e em parceria, porque já sai de lá com emprego. Então a gente vai trabalhar. E com isso, a gente vai diminuir, sim, a pobreza que está tomando conta da nossa capital. Candidata, agora a senhora tem que fazer a pergunta para a candidata Tabata. 30 segundos. Tabata, no último debate, você disse que não iria aumentar impostos aqui na cidade de São Paulo. Como é que a gente pode acreditar se você, em 9 em cada 10 projetos, votou junto, mais de 9, com o governo Lula lá em Brasília como deputada, inclusive nos projetos do ministro Haddad, o Tachad? Como? Você foi a favor da volta do seguro obrigatório do EPVAT, contra a isenção do IR até R$5.000 e a favor do fim da desoneração da folha. Como é que a gente pode acreditar em você? Mais uma vez, temos uma candidata propagando fake news. Para dar só um exemplo, é mentira que eu fui contra na questão do IR. Vocês podem pesquisar, por favor. O que eu vou fazer, diferente dessa baderna e responsabilidade dessa turma que é bem descolada da realidade, é trabalhar com seriedade com o time. Meu primeiro passo foi trazer o melhor time para São Paulo. Leani Lemos, Rafael, trouxemos Luciano Sobral, Armínio Fraga, Celso Laffer. Pércio Arida é um time de respeito, que está estudando o orçamento de São Paulo já há mais de ano. A gente tem um plano que a gente calculou e recalculou várias vezes. A gente sabe quanto custa para investimento, a gente está falando de 20,5 bilhões de reais. Quanto custa no custeio? São 21,5 bilhões de reais. E a gente tem tudo mapeado. Para ampliar esse investimento, a gente vai contar com operações de crédito, trazer recurso de fora, para fazer o que a gente vem se comprometendo na saúde e na educação. A gente vai rever os contratos, vai unificar alguns programas e vai trazer dinheiro do governo federal e do governo estadual, que hoje São Paulo não recebe. A gente montou esse baita time porque o sonho aqui é grande. 100% das crianças em tempo integral, 75% da população coberta por médico da família e todo mundo que mora em São Paulo poder ter a 15 minutos da sua casa, uma praça, uma quadra escolar aberta à noite ao final de semana ou uma academia pública. Investimento com seriedade e responsabilidade sem aumentar imposto. 30 segundos, candidata, para a réplica. Gente, é muito bonito as pessoas que falam, mas é muito importante você ver as ações. Por isso, eu chamo vocês para irem lá nas minhas redes sociais, Marina Helena BR no Instagram, e lá eu vou mostrar todas as propostas de aumento de impostos que a deputada Tabata foi favorável. Isso é muito importante, gente. Não vão cair em conversa. Em eleição é assim, político vem e promete tudo, mas a gente precisa pesquisar e saber como que ele votou, o que ele fez.
30 segundos para réplica, candidata. Marina, que você é Réplica, descolada aliás, da desculpa. realidade, está claro para todo mundo. Até mal dos cobradores você falou. E eu tenho muito orgulho de ser filha de um cobrador de ônibus, então deixa aqui o meu protesto contra a sua fala absurda. Filha de ministro que depois vem dizer que começou a trabalhar com 7 anos de idade. Mas vamos embora, vamos para frente. Olhem o meu histórico. A população está cansada dessa polarização estúpida. Eu defendo o projeto que é bom. Eu estudo. É por isso que a esquerda e a direita me atacam com tanta força. Porque eu penso com independência e ajo com coragem. Bom, candidata, o seu direito de resposta foi negado. Foi negado. Gente, dentro do tempo vocês podem debater. Vamos lá, então, a gente vai para mais um breve intervalo e logo voltamos com o último bloco de perguntas dos jornalistas. Continue com a gente, até já. Estamos de volta ao debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Neste quarto bloco, acontece a última rodada de perguntas feitas pelos jornalistas de Veja, que vão poder escolher temas livres. Vamos entender, então, como é que vai funcionar. Os jornalistas vão escolher o candidato que irá responder e aquele que irá comentar a resposta. Cada candidato somente poderá responder e comentar uma pergunta. Os jornalistas terão 30 segundos para fazer a sua pergunta e o candidato terá 1 minuto e meio para respondê-la. Em seguida, haverá 1 minuto para o comentário e 1 minuto para a tréplica. Bom, quem se junta agora ao nosso debate é o editor da coluna Radar de Veja, Robson Bonin. Bonin, para quem é a sua pergunta e quem irá comentar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcela. Bom dia, milhares de pessoas que estão nos acompanhando ao vivo agora por todas as plataformas de Veja. A minha pergunta é para o candidato Pablo Marçal, com resposta da candidata Tabata Amaral. A gente tem uma situação um tanto curiosa hoje nesse debate, em que o prefeito da cidade se recusa a estar presente para prestar contas da sua gestão, até para falar das coisas importantes que ele julga que sejam positivas para a cidade. A gente tem um candidato que é apresentador de TV e foge das câmeras, traindo aquela audiência que ele tinha, fiel a ele, que gostaria de saber as propostas dele, e um outro candidato que parece fugiu da carteira de trabalho que o senhor apresentou para ele no último programa. Queria que o senhor comentasse o que o eleitor de São Paulo perde com essa postura desses 3 candidatos. Obrigado pela pergunta. Realmente, isso é um cenário de homens que abandonam. O Brasil é um país que não está em guerra há muitas décadas. Porque se estivesse em guerra e essa eleição fosse uma guerra, está aí 3 desertores. Quantas mães agora de família estão com trabalho dobrado, sem os filhos, na escola por período integral? E essas mães agora estão lembrando de alguém que fez um compromisso com elas e foram covardes. Não foram homens para honrar suas calças, não foram homens para honrar suas palavras. O mal desse tempo é essa desvirilização do homem. E nós temos 3. Um que fala e virou palhaço, inclusive você vai entrar agora no Instagram, Pablo Marca 1, tem um vídeo mostrando esse teatro, essa encenação, que é o debate político hoje. Ninguém tem proposta, eu me propus a vir falar só proposta. E todas as perguntas eu vou responder logo em seguida. Acabou aqui, eu já vou responder aí no Instagram, Pablo Marca 1, eu vou usar o tempo aqui para falar com você. Eu te pergunto, quantos netos agora sem seus avós, né, sem os homens, os avós, sem um pai? Quantas famílias sem um homem para segurar o tranco e servir vocês e dar a vida por vocês? Se vocês, de alguma forma, aceitarem esses 3 homens, de alguma forma ser prefeito dessa cidade, esperem ficar na mão, como muitas famílias estão na mão agora. 1 minuto, candidata, para o seu comentário. Bonin, obrigada pela pergunta. Me parece que é um vexame, que é lastimável a atitude desses candidatos. Porque o que eles querem é que essa eleição seja mais uma eleição decidida na base do conchavo político. Querem se reunir numa sala, decidir quem vai contra quem e tirar o eleitor, tirar o direito do eleitor de conhecer as propostas, de conhecer os candidatos. A gente está aqui com firmeza, com coragem, porque se você não aguenta uma provocação no debate, como é que você vai lidar com a Câmara de Vereadores? Como é que você vai cuidar dessa cidade tão grande como a nossa? E estou aqui pronta para apresentar minhas propostas, apresentar o meu time e aproveito a oportunidade, convidar vocês para irem em tabatamaral.com.br, verem as propostas, mandarem as contribuições de vocês, irem nas redes sociais, Tabata Amaral SP, para a gente virar essa onda. Querem que eles decidam o debate. E é com a divulgação, com a multiplicação de cada um de vocês, que a gente vai virar esse jogo. 1 minuto para a tréplica, candidato. Covardes. Você, bananinha, Smigol, nunca foi prefeito. A máquina que está aí nessa prefeitura que governa isso, você é um cara do centrão, maquinista. Odeio o Bolsonaro, mas teve que engolir ele porque eu entrei no jogo aí para forçar você a ter o vice que você não queria, agora você tá perdido, né? Engraçado que quem é praça, quem é polícia da cidade de São Paulo, vota em quem? Vota na Antônia de Jesus, que é praça, que é vice nossa, mulher de Pirituba, guerreira, uma mulher negra, nordestina, veio pra cá na década de 90. Ninguém vai votar no coronel por causa disso, você se lascou. A culpa é do Bolsonaro? Não, é do Valdemar Costa Neto. Deixa eu te explicar uma coisa, o sistema, ele é todo igual.
absolutamente igual. Inclusive a Tabata, que é para-choque de comunista, não precisaria ter vindo hoje, porque os comunistas mor não vieram. Mas ela está representando muito bem. Ela só pensou em atacar o tempo inteiro, eles deixaram de vir aqui com uma única leitura. Eu vou ensinar vocês, tá? Para ela ter a oportunidade de fazer muitas perguntas para mim, porque eles não gostam de estudar. Quem faz a próxima rodada de perguntas desse segundo bloco é a repórter Isabela Alonso Panho, que está aqui comigo. Isabela, para quem que é a sua pergunta e quem vai comentar, 30 segundos. Bom dia a todos os espectadores, aos candidatos e candidatas. A minha pergunta é para a candidata Marina Helena, com resposta do candidato Pablo Marçal. Um dos maiores problemas hoje para o morador de São Paulo é a questão da Cracolândia e dos moradores, das pessoas em situação de rua. Candidata, a senhora é a favor da internação compulsória dessas pessoas? Gente, eu vou começar respondendo a deputada Tabata Amaral, dado que eu não tive o direito de resposta, e na minha tréplica eu falarei sobre isso. Vamos lá, primeiro ponto. Convido vocês a entrarem no meu Instagram, Marina Helena BR. Vocês vão ver lá. Você que ganha até R$5.000, você poderia hoje ser isento de imposto de renda. Se a Tabata não fosse contra um recurso com uma emenda que propunha exatamente isso. É só vocês entrarem lá e vocês vão ver. Tem matéria sobre isso. Tem matéria, se não é a matéria do UOL. Entra na rede que vocês vão ter acesso a todas essas matérias. Esse é o primeiro ponto. Em segundo, ela fez uma calúnia aqui, me chamando de mentirosa, que eu tenho um pai ministro, e eu quero explicar para vocês. Eu sou filha, assim, de pais separados. E eu vivi numa periferia do Maranhão e numa praia de pescadores até os 13 anos de idade com a minha mãe. Eu ralo desde muito cedo, desde os 10 anos de idade. Eu vendia natura para a dona Diná, que morava em frente à minha casa, com muito orgulho. Sempre ralei. Com 13 anos, eu fui violentada e fugi para a casa do meu pai. E aprendi com ele a ralar, a trabalhar. Um cara que veio de baixo e que se fez sozinho. E isso foi o que eu fiz a minha vida inteira. Trabalhar para mudar a minha realidade daqueles que eu amo. E é isso que eu quero fazer por você, trabalhar por você. Candidato, 1 minuto. Todo o investimento que a gente tira da educação faz com que as pessoas, né, vão para a situação de rua. Maior direito social, vou repetir, é emprego, e todo mundo vai ter emprego a partir de 2026, até o final de 2025, todo mundo vai ter emprego. Sabe por quê? Porque nós vamos trazer empresas para cá, São Paulo vai voltar a ser essa terra de oportunidade. Nós vamos continuar crescendo em 2026, e 27 e 28. Lembra aí, ó. 26, 27 e 28. Você vai fazer o M é 28, é o número que você tem que fazer. Inclusive, entra no Instagram agora e vê o teatro que está acontecendo nessa disputa eleitoral. Nós não vamos deixar. Eu vim aqui ter uma aliança com vocês. Vocês vão ver esse anel aqui todos os dias. É M de mudança de mentalidade, é M de Marçal. E eu quero pedir para você, não fique calado. Não estou usando dinheiro público, nós não temos padrinho político, só tem eu, você e Deus para ganhar essa disputa. Então eu quero pedir você que faça o M. Sempre que escrever o M, escreva o número 28. 28 é o número da Prefeitura de São Paulo que você vai digitar aí no dia 6 de outubro. O pedido de direito de resposta da candidata Tabata foi negado, então agora a gente continua com a Marina. 1 minuto, por favor. Agora vamos falar desse problema grave que é a Cracolândia. Eu sou sim a favor da internação compulsória e eu vou explicar para vocês por quê. Um dos relatos mais tristes que eu ouvi durante o tempo que eu estudei propostas para a nossa cidade foi de um ex-dependente químico que falava das mães que passavam dias e noites na Cracolândia em busca dos seus filhos, das mães de todas as classes sociais, que não voltavam para casa. Por isso, gente, essas pessoas que estão ali há mais de 5, 10 anos, elas não respondem mais por si. Por isso eu vou trazer a comunidade médica e dar assistência que essas pessoas precisam. A questão da internação compulsória é essa, eles não respondem mais por si. Essas mães não vão ter mais essa dor. E tirar os 80 mil moradores de rua da situação que estão hoje para não aumentar essa Cracolândia. Encerrando, então, o nosso quarto bloco do debate Veja e Vote, eu vou fazer, então, a última pergunta, que foi enviada para a nossa equipe pelo professor Alan Coar, do curso de graduação em Ciências do Consumo da ESPM. Quem vai responder a esse questionamento é a Tabata, com o comentário da candidata Marina. O plano diretor prevê desativação até 2029 do elevado João Goulart, que é o Minhocão. Como pretende iniciar, então, esse processo nos próximos anos? E qual o seu plano para minimizar os prejuízos e transtornos nessa desativação? Agradecer ao professor Alan pela pergunta. Eu já me posicionei em relação ao Minhocão. Existe uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores que diz que nós precisamos fazer um plebiscito, ouvir a população para entender se o melhor caminho é derrubar o elevado ou é você transformar o Minhocão num parque de acesso público. E eu me comprometo com a população que vive na região central, próxima ao Minhocão, que essa população terá mais voto, será mais ouvida nesse plebiscito. Independente de qual seja a decisão da população de São Paulo, desde o dia 0 do governo, eu vou me preparar junto com a CET, junto com todos os órgãos, para que a gente possa redesenhar o trânsito da região
e garantir que a população não vai ser prejudicada. Eu aproveito a oportunidade para falar da importância de que a gente tenha mais espaços verdes na cidade. Eu tenho a alegria de já ter corrido, inclusive, no Minhocão, mas, de novo, toda vez que estou ali na Miguel Yunes, que estou perto da represa Billings, a gente não tem uma área para praticar atividade física. Você se depara, seja com uma boca de uso, seja com uma área mal iluminada, que está quebrada. Não é à toa que as pessoas estão adoecendo e não estão conseguindo se exercitar. É por isso que a gente tem um compromisso de fazer um investimento para que São Paulo seja uma cidade mais verde, mas também um compromisso da gente fazer isso começando pela periferia. Enquanto prefeita, vou cuidar de toda a cidade, mas a gente começa e a gente prioriza quem mais precisa, que são as periferias. 1 minuto, candidata. Bom, a questão do Minhocão vai ser decidida por plebiscito, está completamente certo. E o que for decidido, a gente vai fazer. Agora, eu queria falar que realmente entra prefeito, sai prefeito, eles se preocupam com o centro, gente. E a gente precisa realmente olhar para a periferia. Eu quero uma avenida tão bonita, sim, como a Faria Lima, como a Henrique Schaumann, nas periferias da cidade. Por que a gente não pode ter isso, por exemplo, na Avenida Dona Belmira, no Grajaú? Por que a gente não pode ter isso nas nossas periferias espalhadas pela cidade? Então, o foco tem que ser esse mesmo. A gente precisa de avenidas onde as pessoas possam fazer exercício físico, possam andar de bicicleta, verdes, sem dúvida alguma. E é isso, essa é a nossa proposta, cuidar cada vez mais da periferia. Candidata. Fico feliz que a candidata tenha tanta concordância agora com o que eu estou trazendo, mas eu aproveito para pontuar uma coisa que a professora Lúcia França, que é minha candidata a vice, trouxe. O Marçal é tipo aquele aluno que só topa fazer prova com consulta. Não sei se vocês repararam. Ele só responde depois que o assessor vem falar no ouvido dele, ou só topa responder na rede social, porque com certeza tem uma equipe dando um Google. Então eu só queria deixar a reflexão, se a gente quer um prefeito que vai governar dando Google, porque não conhece a cidade, porque não tem experiência, porque não tem preparo. Gente, para rede social, para você ganhar dinheiro dando um showzinho, tudo isso pode ser muito bom. A irresponsabilidade, as mentiras, os crimes e por aí vai. Mas para cuidar de São Paulo, tem que ter bom trânsito, bom diálogo com o governador de São Paulo, Tarcísio, com o presidente Lula, com a Câmara de Vereadores, com o setor privado, tem que respeitar a imprensa, tem que respeitar a sociedade. Então, vamos lembrar que prefeito é quem cuida do nosso dia a dia. Bom, este foi o 4º bloco do debate Veja e Vote. Lembrando que estamos ao vivo em todas as redes sociais de Veja e também na plataforma de streaming Veja Mais, em vejamais.abril.com.br. Nós vamos então ao intervalo e voltamos em 5 minutos com as considerações finais dos candidatos. Até já. Chegamos ao último bloco do debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vamos então às considerações finais, conforme definido em sorteio prévio. A primeira candidata a responder é Tabata Amaral. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio. 2 minutos. Só corrigindo. Obrigada. Eu queria primeiro convidar quem está nos acompanhando a verem minhas redes sociais, Tabata Amaral SP, para conhecerem minhas propostas, conhecerem o nosso time. E eu acredito que, apesar do vexame que foi dado aqui por aqueles que fugiram do debate, que fugiram do eleitor, esse dia vai ser um divisor de águas na eleição de São Paulo, porque começa a ficar claro para as pessoas o que está acontecendo. De um lado, a gente tem despreparo, a gente tem irresponsabilidade, fichas criminais pesadíssimas, mas, sobretudo, um descolamento da realidade. Do outro, a gente tem o sistema, que se fecha numa porta, tenta combinar o jogo, se junta, até Boulos e Nunes agora são amiguinhos, para tirar de você, eleitor, o direito de escolher. E o pedido que eu faço para vocês é que venham com a gente e tenham coragem, porque o que esse projeto, esse time tem, para além das propostas, para além do preparo, para além da experiência, é coragem. Coragem para ser firme e rebater, mas também coragem para vir nesse mar que a gente está vendo aqui e lembrar as pessoas que São Paulo é muito maior do que isso. A gente não é essa baixaria, a gente não é o que está ficando aqui nos debates. A gente é uma cidade grande, a maior do Hemisfério Sul. A gente é uma cidade que tem que voltar a acreditar que a gente pode sim mudar o rumo dessa eleição, que essas cartas não estão marcadas. O que eu ouço é que o nosso projeto é honesto demais, é bom demais, é preparado demais, que na política isso não acontece. Mas, minha gente, de novo, quem decide é o eleitor. Então vamos ter coragem de acreditar. Eu tenho muito orgulho de vir da periferia, conhecer São Paulo profundamente, e não turistando, e não porque me falaram, não porque eu vi na rede social. Eu tenho muito orgulho de ter vencido trabalhando, estudando, enfrentando esse sistema, e eu trago esses 2 diplomas, o da realidade, o do que eu vivi, e o acadêmico, o que eu estudei e me preparei, para a gente poder cuidar de São Paulo, para cuidar de quem precisa e recompensar quem batalha. Muito bem, Marina Helena, suas palavras finais, candidata. 2 minutos. Antes de mais nada, eu sou, como você, uma brasileira indignada. Indignada porque a gente paga 40% de imposto e não tem a coragem de andar com o celular na rua. Indignada porque o PCC está infiltrado comandando empresas de ônibus aqui na nossa capital.
eu não nasci em São Paulo, eu tenho 43 anos, eu cresci na periferia do Maranhão. Eu fugi de casa com 13 anos de idade, depois de sofrer um abuso, e eu fui, sim, Tabata, para a casa do meu pai, que me acolheu. E lá eu tive a sorte e a oportunidade de poder estudar. Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em economia. Trabalho, gente, desde os 10 anos de idade, exatamente porque eu acredito que o trabalho muda a vida das pessoas. Eu vim para a nossa terra de oportunidade há 20 anos. Como economista, eu trabalhei por 14 anos na iniciativa privada. Estudei mais de uma dezena de países e as políticas públicas que deram certo. E por que o nosso país dá tão errado? A convite do ministro Paulo Guedes, eu integrei o Ministério da Economia em Brasília, com quem, aliás, eu já tinha trabalhado no setor privado e conhecia a minha capacidade. E é indo para lá que eu decidi vir para a política, porque a gente precisa de pessoas honestas cuidando do nosso país. Eu sou candidata a prefeita de São Paulo pelo Partido Novo, um partido que combate a corrupção, um partido de oposição ao desgoverno do Lula. Gente, eu estou aqui querendo ser prefeita de São Paulo como mãe. Mãe de uma menina de 8 anos, mãe de um garoto de 5 meses apenas. Por quê? Porque eu quero muito dar o choque de ordem e de gestão que a nossa cidade precisa. A gente não precisa de fujões. Nós não precisamos de fujões. Nós precisamos de alguém com compromisso com a nossa cidade. E para encerrar esse debate, depois de 5 blocos, a gente tem as considerações finais do candidato Pablo Marçal. Candidato, 2 minutos. Eu quero agradecer a você que é de São Paulo. Às vezes eu posso não conhecer tanta cidade como muitas pessoas que vivem medindo rua aí, conhecendo biqueiras, né? Conhecendo clínicas de recuperação. Não posso, às vezes, conhecer os esquemas de que as subprefeituras hoje estão extorquindo grandes empresários aqui, pequenos comerciantes. Eu não preciso conhecer isso tudo, mas eu sou o que mais conhece de gente, o que mais provou, investir o próprio dinheiro, o tempo para salvar, resgatar, transformar a vida de crianças através da educação. Sou o maior educador entre todos aqui. Eu, de fato, parei as coisas que eu estou fazendo para servir vocês, porque eu acredito que nós seremos uma nação do futuro. Até 2050 o Brasil vai ser uma nação de primeiro mundo. E eu tenho certeza que eu consigo fazer isso através da cidade de São Paulo. Nós vamos fazer isso juntos porque aqui está uma promessa pela minha família, eu quero prometer para vocês. Deus vai mudar a nossa sorte. Nenhuma família vai dormir em casa de lata nem de madeira nessa cidade. Nenhuma família. Nossos filhos não serão triturados em moedores de carne. Nós não ficaremos com essas crianças desocupadas. O que as senhoras têm pedido para mim em todas as favelas que eu tenho ido. Além de ocupar e recriar, nós vamos garantir que as suas famílias tenham atletas. Nós daremos identidade esportiva para todos os nossos filhos. Será uma revolução na construção de empregos através de geração de empresas. E você, quem não quer ter seu próprio negócio? Eu sou filho de faxineira, de um funcionário público aposentado, estudei na escola pública, venci na vida e quero te servir agora. E eu estou te pedindo, eu nunca imaginei que depois de construir um reinado multibilionário, eu teria uma oportunidade de falar, me dá um emprego. Eu quero um emprego para servir você, servir sua casa. E essa aliança aqui, ó, você vai fazer um M28, o número é 28. É um número novo, que você talvez não tenha digitado. Digita o número 28, que nós vamos transformar sua vida. Eu coloco meu coração para você. Bom, chegamos ao fim do debate Veja e Vote com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Esperamos que o programa tenha contribuído para você decidir melhor o futuro da sua cidade. Gostaria de agradecer a todos os candidatos presentes aqui com a gente hoje. Essa iniciativa conta com a parceria da Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, e apoios do Instituto Paraná Pesquisas e do Escritório Bonini Guedes Advogados. Em seguida, a nossa cobertura continua com a análise e a repercussão desse encontro. Logo após o intervalo, Ricardo Ferraz chega para comandar uma edição especial do programa Três Poderes sobre o debate Veja e Vote. E agora ele já traz entrevistas com os candidatos. É isso aí, daqui a pouquinho não, a gente continua nessa cobertura. Até mais. Esse foi o debate Veja e Vote de 2024. Eu estou ao lado do candidato Pablo Marçal. Candidato, qual é a avaliação que o senhor faz em relação a esse encontro? Que é só tirar os que não são civilizados, que o debate foi bastante nobre. Espero não ver moleques aqui. Tem como tirar esse retorno aí que tá dando ressonância aí, ó, tá dando eco. Espero não ver esses moleques aqui. Eles adotaram uma estratégia, decidiram ontem, não respeitaram o eleitor de São Paulo, não respeitaram a Veja, Paraná Pesquisas, as mulheres que vieram aqui. Vocês três foram engolidos e o povo não aceita quem é fujão. O povo até aceita ladrão e coloca ele de presidente, mas não aceita traíras, não aceita pessoas que não respeitam o debate público. Laísa já está com a candidata Tabata Amaral. Candidata, a gente teve um debate aí bastante completo, vários temas foram abordados. Qual que é a sua avaliação do que foi discutido aqui? O que foi bom, o que foi ruim no sentido de propostas que foram discutidas?
Primeiro, me parece que hoje é um debate que vai marcar essa eleição. E eu parabenizo a Veja por isso. Porque hoje fica claro quem se prepara, quem tem time, quem traz propostas e tem coragem e firmeza para se posicionar. E aqueles que querem, ao não comparecer a esse debate, que a eleição seja decidida a portas fechadas. E do lado de cá, o que a gente tem, infelizmente, é muita irresponsabilidade. São pessoas que não têm projeto, que não conhecem a cidade. Mas, de novo, o que me tranquiliza é saber que, diferentemente do que estão tentando contar para a gente, quem decide é o eleitor. E o eleitor sempre decide com sabedoria, pensando no seu filho, pensando no seu emprego, pensando no seu futuro. Então, cada vez mais animada e convidando as pessoas a conhecerem nossas propostas e nosso time em Tabata Amaral SP. Te agradeço. Agora a gente vai passar para o Ricardo, que está com a candidata Marina Helena. Candidata, qual é a sua avaliação em relação a esse debate? Foi um debate muito proveitoso, eu fico muito feliz de estar aqui. É uma pena que aqueles candidatos fujões, que assinaram um compromisso com a Veja de estarem aqui, ou seja, com a população de mostrar suas propostas, não tenham vindo. Então, mas eu acho que isso aí fica muito claro para a população, aquelas pessoas que realmente não têm medo de debater propostas, não têm medo de enfrentar crítica. Gente, isso é fundamental e eu acho que é a coisa mais importante no nosso país hoje. As pessoas precisam receber crítica. Quem diz que vai para a política tem que estar serviço da população. E é super importante que a população possa sim questionar, que os outros candidatos possam questionar. Então, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e convidar as pessoas a conhecer mais também sobre as minhas propostas, Marina Helena BR. Muito obrigada. Obrigado, candidata. Por aqui, por favor.